Meus pais sempre me chamaram de a filha do desgosto, mas com um sorriso no rosto. Aqueles sorrisos que não aquecem, que não acolhem. Sorrisos que mais parecem bordas afiadas de faca embebidas em ironia. Eu cresci entre elogios ao meu irmão e silêncios constrangedores sobre mim. Ele era o gênio. O prodígio. O futuro doutor Eduardo. E eu? Eu era só a coadjuvante da minha própria vida, a piada pronta da mesa de jantar. Lembro-me de quando ele anunciou que seria médico. Não havia passado nem uma semana da nossa última briga, ele havia me chamado de encosto sem ambição porque eu tinha largado o cursinho de direito para me dedicar à escrita. Meus pais, naturalmente, ficaram ao lado dele, como sempre. Você deveria se espelhar no seu irmão, minha mãe dizia. Pelo menos ele vai ser alguém na vida. Era curioso ver como eles nunca questionavam nada que ele dizia. Eduardo sempre teve esse talento, mentir com tanta convicção que até o espelho o aplaudia. Ele dizia que tinha prova e precisava de silêncio, e os dois faziam silêncio absoluto como se o mundo inteiro dependesse do sucesso dele. E eu, se espirrasse alto, era repreendida por atrapalhar o gênio. Durante 5 anos inteiros. Eles colocaram cada centavo de economia no curso de medicina do Eduardo. Venderam o carro, refinanciaram a casa, e até cancelaram a Netflix. A medicina exige sacrifícios, dizia meu pai. Principalmente de quem não faz nada de útil, como você, acrescentava minha mãe, olhando diretamente para mim. O mais revoltante? Eu sabia. Eu sabia desde o início. Eduardo nunca foi aceito na faculdade. Ele havia sido expulso ainda no 2º semestre por plágio. Um amigo me contou, alguém que ainda mantinha contato com um ex-colega de Eduardo. No começo, achei que fosse apenas fofoca. Mas quando recebi por e-mail uma cópia do documento da expulsão com nome, data, matrícula e tudo, meu sangue ferveu. E quando mostrei para meus pais? Você está inventando isso porque tem inveja, minha mãe cuspiu, batendo com força a mão na mesa. Meu pai rasgou o papel na minha frente. Literalmente. Em 1000 pedaços. Eduardo nunca faria isso. Ele tem caráter. Você é que sempre foi amarga, derrotada, e medíocre. E burra, ele acrescentou, porque naquela casa, xingar era um esporte de equipe. Eu guardei aquilo como quem guarda a pólvora. Eu só precisava da faísca certa. E ela veio na forma de um convite, a formatura de Eduardo. Foi ali que a mentira passou de audácia para teatro completo. Eles contrataram buffet. Alugaram salão. Mandaram fazer convite com brasão da suposta universidade. Meu pai chorava toda vez que falava no "é meu filho doutor". Minha mãe andava pelas ruas como se fosse mãe do Papa. E eu? Eu só sorria. Um sorriso pequeno, cortante, paciente. Porque o que ninguém sabia, é que eu já tinha todos os prints. Já tinha feito minha pesquisa. Já tinha falado com a universidade. E o melhor, já tinha confirmação, por escrito, de que Eduardo havia sido expulso. Aliás, eu imprimi em papel timbrado. Caprichei. Plastifiquei. Coloquei em uma pasta com aba e etiqueta. Porque se é para humilhar, que seja com requinte. A essa altura, eu já estava morando sozinha, sustentando minha vida com o que meus pais chamavam de um hobby patético, escrevendo roteiros sob pseudônimo para produtoras de séries. Ironia do destino, um dos episódios de mais sucesso da temporada passada era inspirado exatamente na minha família. Ninguém percebeu. Talvez porque o nome do episódio era Um Médico que Nunca Foi, e isso teria sido muito óbvio. Voltemos à festa. O salão estava decorado com flores brancas, aquelas que parecem cera, e balões dourados com o Dr. Eduardo espalhados por toda parte. Tinha até uma faixa com a frase "A missão cumprida, medicina com honra", como se ele fosse um cavaleiro templário da saúde pública. Eu entrei pela lateral. Vestido simples. Sorriso leve. Cabelo preso em coque baixo. Sem alarde. Mas com o celular no bolso e a pasta em mãos. As pessoas me olhavam como quem vê um fantasma. A filha? A outra? Aqui escreve. Era sempre assim. Eles nem disfarçavam mais.
Eduardo, claro, estava com jaleco branco sobre o terno, sim, jaleco, como se estivesse de plantão na sala de cirurgia de um hospital inexistente. Ele tirava fotos com a avó, com a madrinha, com o tio bêbado. E fazia questão de usar termos como juramento de Hipócrates e a residência em neurocirurgia. Cada frase era uma punhalada na lógica. Meu pai fez um discurso. Gritou a meu filho é médico, como se fosse o grito de guerra de uma torcida organizada. Minha mãe chorava, soluçava, tremia. Tudo valeu a pena, repetia, olhando para Eduardo como se ele fosse Jesus reencarnado, e para mim como se eu fosse Judas usando Crocs. Foi nesse momento que eu respirei fundo e subi ao palco. Boa noite, disse, sem pressa. Antes que essa celebração vire missa de sétimo dia da dignidade, eu queria compartilhar algo com vocês. Silêncio. A banda parou de tocar. Eduardo sorriu amarelo. Como irmã orgulhosa de um médico formado com honras, fiz uma pausa dramática, eu me senti na obrigação de buscar a universidade para montar um documentário surpresa sobre a trajetória dele. Meu pai ficou pálido. Minha mãe esticou o pescoço como um flamingo desconfiado. Infelizmente, descobri que a tal universidade nunca ouviu falar do Eduardo desde que ele foi expulso por plágio. Houve um som seco, como um balão estourando. Alguém deixou cair uma taça. Mas, como eu sabia que poderia parecer inveja, como sempre alegaram, eu trouxe provas. Inclusive com carimbo da instituição. Aqui está. Abri a pasta. Mostrei para o público. Uma senhora tapou a boca com as mãos. Um tio engasgou com o brigadeiro. Eduardo deu 2 passos à frente. A voz dele tremeu. Isso é mentira, ela tá inventando. Isso é montagem. Uma pegadinha. Então mostrei o e-mail oficial, os protocolos, a cópia do processo interno. Mostrei o nome dele. A matrícula. A assinatura da coordenadora. E a cereja do bolo, a foto do edital de expulsão, com destaque em vermelho. Minha mãe levantou da cadeira num pulo. Isabela. Como você pode? Eu? Eu apenas imprimi a verdade, mãe. Quem inventou foi ele. Eduardo, então, perdeu a pose. Tentou arrancar os papéis da minha mão. Mas escorregou. Literalmente. Caiu no meio do palco, bem sobre os confetes artificiais. Alguém riu. Alguém filmou. Meu pai, em choque, murmurava não pode ser. Eu apenas entreguei a pasta ao cerimonial e desci do palco em silêncio. A música não voltou. O bolo ficou intocado. E a noite que era para ser um marco, virou uma crônica de desgraça cômica. E tudo isso, era só o começo. No dia seguinte à festa da desgraça ou da revelação, como eu prefiro chamar, acordei com mais notificações no celular do que no meu aniversário. Era grupo da família, direct do Instagram, ligação perdida de tia, de primo, de um número que parecia de rádio em. Aparentemente, alguém tinha gravado minha fala na íntegra. E claro, já havia viralizado no grupo A Família Unida Oficial. Até minha avó, que dizia que não mexia com esses aparelhinhos do diabo, me mandou uma figurinha animada de uma taça com a frase: "Arrasou, minha filha." Demorou exatos 8 minutos para que meus pais me ligassem. Eu não atendi. No 9º minuto, tocaram minha campainha. E eu? Eu simplesmente me sentei no sofá, com um pote de sorvete no colo e a TV ligada em um documentário sobre psicopatas. Porque nada como ver crimes reais para relativizar os nossos. Eles ficaram 43 minutos na porta, gritando. Primeiro pedindo para conversar. Depois exigindo. Em seguida, implorando. E por fim, ameaçando: "Você vai se arrepender, Isabela. Você envergonhou a família." Ora, envergonhei? Desculpe, mas quem se vestiu de médico e alugou um salão para encenar um delírio de grandeza foi o outro. Eu só imprimi os boletos do mundo real. Quando o silêncio finalmente voltou ao prédio, respirei fundo e comecei a refletir. Não sobre eles, mas sobre mim. Passei a vida inteira me anulando, tentando não causar problemas, não levantar suspeitas, não desafiar o que já estava decidido. Minha função era sorrir e aplaudir. Quando comecei a escrever em segredo,
escondia meus textos como se fossem pornografia. Era quase um crime, aos olhos deles, que eu quisesse viver de arte. Mas naquele palco, quando os olhos de todos me encaravam, senti algo novo. Uma centelha. Uma força que eu não sabia que tinha. Talvez fosse isso que os incomodava tanto. O fato de eu não me curvar mais. Nos dias seguintes, o caos se espalhou. Eduardo deletou as redes sociais. Inventou que eu fui hackeado. Disse para os mais íntimos que tudo era uma armação. Mas o problema é que a verdade tem um som que ecoa. E os vídeos do momento em que ele escorrega e cai, aquele mergulho digno de Oscar, estavam em toda parte. Um primo distante colocou trilha sonora dramática. Uma colega do colégio fez um remix eletrônico. Na segunda-feira, ele tentou conseguir um emprego em uma clínica particular. Um conhecido meu, que trabalhava lá como recepcionista, me mandou o print do currículo, formado em medicina pela Universidade Federal. E abaixo, o nome da universidade escrita, errada. Errada. Nem o nome da universidade ele sabia grafar. Sério. É um nível de incompetência tão avançado que merecia ser estudado pela NASA. A diretora da clínica, claro, ligou para a faculdade. E claro, recebeu a confirmação. E claro, Eduardo foi gentilmente escoltado até a porta. Como um cliente inadimplente de buffet de luxo. E isso? Isso foi só o começo. No grupo da família, minha mãe continuava a me chamar de cruel, invejosa, traidora. A versão dela dos fatos era que eu planejei tudo para destruir o irmão por vingança. Como se fosse fácil assim inventar uma carta oficial com assinatura da reitoria e selo digital. Como se fosse simples simular uma resposta de ouvidoria. E o mais cômico? Alguns acreditaram. Teve tia que postou, a inveja destrói mais que droga. Uma outra comentou, Eduardo sempre foi puro, ela é amargurada. E eu, do outro lado da tela, só conseguia rir. Rir alto. Rir com gosto. Porque pela primeira vez, eu percebi que o problema nunca fui eu. O problema era o altar que construíram ao redor de um embuste. O que eles nunca souberam, e provavelmente jamais saberão, é que enquanto eles me chamavam de fracassada, eu já era coautora de uma série indicada a prêmios. Eu assinava com pseudônimo, claro. Para evitar que usassem meu nome como piada. Mas aquilo era meu. E foi nessa semana, com a poeira ainda caindo do teto da ilusão familiar, que recebi a ligação mais inesperada de todas, do próprio reitor da Universidade de Eduardo. Ele havia visto o vídeo. Disse que raramente ria, mas que aquela cena dele escorregando em câmera lenta, com os papéis da expulsão voando, foi um momento de arte contemporânea. Me perguntou, com toda a educação, se poderia usá-lo em palestras internas como exemplo de má conduta e de como não sustentar uma mentira. Eu respondi que sim, desde que colocassem os créditos em meu nome de verdade. Na mesma semana, fui chamada para uma entrevista em um canal grande de streaming. Queriam adaptar minhas histórias para uma minissérie. Você tem o dom de transformar tragédia em sátira, disseram. Eu quase respondi que era genético, mas me contive. Já estava na hora de deixar o passado ser só inspiração, não prisão. Mas a paz durou pouco. Na quinta-feira, Eduardo apareceu no meu prédio. De novo. Bateu na porta, chorando. Sem jaleco, sem pose. Era só um rapaz de 31 anos com cara de menino mimado descobrindo que o mundo cobra boletos e verdades. Você acabou com a minha vida, Isabela. Eu só tirei a cortina, Eduardo. Quem construiu o teatro foi você. Ele então caiu de joelhos, teatral como sempre, e implorou, por favor, me ajuda. Diz que foi armação. Diz que era parte de uma performance. Performance, repeti, com uma sobrancelha arqueada. Você quer que eu diga que a farsa da sua vida era uma encenação artística? Tipo médico de mentira em protesto contra a hipocrisia acadêmica? Ele assentiu com os olhos brilhando de falsa esperança. Eu respirei fundo. Olhei bem dentro dos olhos dele. E disse: Você deveria tentar a carreira de ator, Eduardo. Só tem um problema, no final, a verdade sempre aparece. E você, não tem talento para lidar com finais.
Fechei a porta na cara dele. Literalmente. Foi a coisa mais cinematográfica que fiz desde o início dessa saga. Mas dentro de mim, algo ainda fervia. Porque os ataques não haviam parado. Minha mãe agora dizia para os vizinhos que eu era ingrata por não proteger o irmão. Meu pai se recusava a falar comigo. E as mensagens no grupo da família? Cheias de passivo-agressividade e figurinhas de Deus vai cobrar. E foi aí que eu decidi, se eles queriam guerra, eu ia entregar o capítulo final com gosto. Mas não ainda. Antes, eu ia deixá-los saborear o gosto amargo da vergonha. Cada colherada. 2 semanas depois da festa da mentira, a cidade parecia ter engolido o escândalo como se fosse sobremesa em casamento alheio, com gosto e sem culpa. Os comentários não paravam. Tinha vídeo do meu irmão com trilha de novela mexicana, montagem dele com o diploma do curso rápido de medicina da web, e até uma arte gráfica com a legenda, Dr. Trambique, consultas apenas por fax. No começo, admito, fiquei receosa. Me perguntava se havia ido longe demais. Mas bastava abrir uma conversa com minha mãe para que essa dúvida evaporasse como dignidade em salão de formatura falso. Você destruiu seu irmão? Ela dizia em tom de funeral, como se ele tivesse morrido de uma doença chamada verdade exposta em público. Na terceira vez que ela me ligou para exigir um pedido de desculpas, respondi com o que me restava de paciência. Desculpa por mostrar provas? Desculpa por tirar o jaleco da mentira? Ou desculpa por não participar da peça de teatro que vocês ensaiaram por 5 anos, mãe? Ela desligou na minha cara. Como se isso fosse um argumento. E meu pai? Bom, meu pai assumiu a postura de uma criança birrenta. Se recusava a falar meu nome, como se eu tivesse sido deletada do registro. Em um domingo qualquer, encontrei os dois no supermercado. Eu fui comprar sorvete. Eles estavam com um carrinho cheio de produtos genéricos e dignidade amassada. Minha mãe virou o rosto. Meu pai empurrou o carrinho como se estivéssemos em um filme mudo. Mas o que eles não sabiam, era que o caixa, aquele mesmo que me reconheceu da festa do escândalo, me deu um cupom dourado de promoção e sussurrou, você foi épica. E, sinceramente, aquilo valeu mais que qualquer elogio de infância que nunca recebi. Só que o universo tem senso de humor. E quando acha que você já se divertiu bastante, ele gira a mesa. Na terça-feira seguinte, fui chamada na produtora que comprou os direitos dos meus roteiros. Chegando lá, fui recebida com abraços, cafés caros e palavras como gênio narrativo e a voz feminina necessária. Uma das executivas até disse que minha história real estava rendendo mais audiência que qualquer reality show. E foi aí que veio a proposta. Isabela, queremos transformar tudo isso em uma minissérie. Com seu nome real nos créditos. Parei. Literalmente. Travei com a xícara de porcelana na boca. Meu nome, real? Sim. Queremos sua história. A verdadeira. Desde a infância ignorada até a formatura fraudada. Tudo. A protagonista vai se chamar Isabela. E ali, por um instante, meu coração deu um salto. Porque por tanto tempo, meu nome foi um peso. Um rótulo. Um lembrete de tudo que eu não era. Mas agora, seria meu trono. Aceitei. Com um aperto de mão firme. Um sorriso contido. E um pensamento cruel, minha mãe vai ter um treco quando ver minha cara no pôster da Netflix. Claro que eu não contei nada a ninguém. Ainda não. Parte da vitória é saber esperar o momento exato de levantar a taça. Enquanto isso, Eduardo tentava desesperadamente reconstruir a reputação. Tentou abrir um canal no YouTube chamado An Diário de um Ex-Estudante. Postou um vídeo de 15 minutos se vitimizando. Disse que havia sido alvo de uma conspiração interna. Que a universidade era injusta. Que a irmã era desequilibrada. No fim do vídeo, com voz embargada, disse: mas eu perdoo ela. Porque sei que ela nunca vai ser feliz como eu sou. Feliz, Eduardo? Feliz é quem não precisa fingir diploma. Feliz é quem não precisa esconder processo de expulsão. Feliz é quem não precisa recorrer a jaleco alugado para ter valor. De qualquer forma, o vídeo flopou. 70 visualizações.
5 desliques. Um comentário: vá trabalhar, vagabundo. Mas minha mãe decidiu que se ele não conseguia se defender, ela tomaria as rédeas. Escreveu um textão de 4 parágrafos no Facebook, começando com: as pessoas não sabem a dor de uma mãe que vê seu filho humilhado por inveja. No fim do post, havia um convite ao boicote da minha empresa maligna de roteiros. Ela escreveu isso como se eu fosse ao Walt Disney do mal. Um comentário em especial me chamou a atenção: Rosana, sua filha foi mais honesta que muitos políticos. Larga de drama. Ri tanto que quase engasguei no almoço. Mas o que mais me impressionava era a obstinação em proteger uma mentira. Uma mentira que já estava nua, tremendo no frio da vergonha pública, sem nenhuma coberta de desculpa. E mesmo assim, eles continuavam tentando pintar a ilusão. Então, decidi dar o troco. Não por vingança, mas por pedagogia. Preparei uma surpresa. Um convite oficial, elegantemente diagramado, para a van-premiere da série, A Doutora que Nunca Foi. Um evento fechado, com jornalistas, elenco e convidados especiais. E sim, enviei convites para meus pais. Com um bilhete manuscrito. Vocês sempre quiseram me ver fazer sucesso. Aqui está. No dia do evento, entrei pelo tapete vermelho com um vestido longo azul marinho, salto preto e a cabeça erguida. Repórteres chamavam meu nome. Microfones apontados. Luzes piscando. Era o oposto de tudo que eu sentirá a vida inteira. Fui recebida por uma equipe sorridente. Uma das atrizes, que interpretaria Isabela, se aproximou e disse: obrigada por me permitir contar sua história. Você é inspiradora. E ali, meu coração fez silêncio. Não pelo ego, mas pela menina esquecida que eu fui. Aquela que escrevia escondido no quarto enquanto os pais gritavam pelo irmão. Aquela que ouvia: você nunca será ninguém. A sessão começou. Luzes apagadas. Telão aceso. Na primeira cena, a mãe da protagonista fala para a filha: seu irmão vai ser médico. E você? Vai escrever o quê? Bilhete de padaria? A plateia riu. E doeu. Porque era real. Mas quando, na cena final, a personagem principal segura o microfone da formatura do irmão e diz: se meu silêncio foi cúmplice, agora minha voz é justiça. A sala inteira aplaudiu de pé. Não sei se meus pais estavam ali. Talvez sim. Talvez não. Talvez tenham ido embora no meio. Talvez tenham ficado até o fim, em silêncio, vendo a verdade desfiada na tela, linha por linha. Mas não importava mais. Porque naquele dia, naquele palco, naquela estreia, eu venci. E não foi por expor meu irmão. Foi por me libertar da vergonha que não era minha. Na manhã seguinte à estreia, acordei com a voz rouca de tanto rir, a cabeça girando com elogios e, principalmente, uma sensação que nunca tinha sentido tão intensamente: paz. Aquele tipo de paz que só vem quando você joga um caminhão de verdades em cima de quem te enterrou em silêncio por anos. A série foi um sucesso imediato. Em menos de 24 horas, estava entre os 10 títulos mais assistidos da plataforma. As redes sociais explodiram. Pessoas comentavam cenas como se estivessem vendo um drama épico da vida real. E estavam, de certa forma. Mas o melhor ainda estava por vir. Na tarde daquela mesma segunda-feira, recebi um convite para participar de um talk show de grande audiência nacional. A produtora disse, com voz animada: Isabela, o público quer te conhecer. Eles se apaixonaram pela sua força. Pode vir amanhã? Ao vivo? Respirei fundo. Uma parte de mim hesitou. Porque, por mais que eu estivesse vencendo, parte de mim ainda carregava o eco das palavras dos meus pais: fracassada, vergonha, peso morto. Mas outra parte, mais forte, mais viva, mais minha, disse sim. Disse-a: estarei lá. E estive. No dia seguinte, lá estava eu. Cabelo escovado, maquiagem impecável, blazer vermelho cereja. Sentei naquela poltrona confortável com a câmera em mim, os olhos do público atentos, e uma apresentadora sorridente dizendo: com vocês, a mulher que mostrou que a verdade pode ser mais poderosa do que qualquer mentira.
A entrevista começou leve. Falaram da série. Dos bastidores. Dos bastidores da vida real. Mas então, veio a pergunta que mudou tudo. Isabela, seus pais assistiram a série? Sorri. Um sorriso calmo. Quase maternal. Como quem vê uma criança tropeçar com um balde de tinta na mão. Assistiram. Não por escolha própria, mas porque foram convidados pessoalmente. E, claro, porque tiveram a oportunidade única de ver pela primeira vez o talento que passaram a vida ignorando. A plateia aplaudiu. E como foi a reação deles? Inclinei-me ligeiramente para a frente. Era a hora da verdade da verdade. Tentaram negar. Disseram que tudo era invenção minha. Mas o engraçado é que, eles nunca me perguntaram como eu conseguia escrever com tanta veracidade. Porque no fundo, eles sabiam. Cada frase cruel, cada cena humilhante, saiu da memória. Não do roteiro. A apresentadora se calou. O público também. Era como se o ar tivesse ficado mais denso. E então, como se o destino tivesse marcado hora, meu celular vibrou. Uma notificação. De Eduardo. Assunto: ajuda. A mensagem era curta. E patética. Isabela, por favor. Mãe e pai estão sendo expulsos do grupo de vizinhança. A série nos destruiu. A vizinha da frente me chamou de doutor charlatão. Pode apagar o episódio 4? Apagar o episódio 4? O episódio em que ele simula uma cirurgia com um frango cru porque não sabia como segurar um bisturi? Ri tanto que precisei disfarçar na entrevista com um pigarro. E como está seu irmão agora? A apresentadora perguntou, quase como se fosse parte da encenação do destino. Respondi com toda a serenidade que a vingança madura exige. Está se descobrindo. Talvez, com sorte, descubra uma vocação de verdade. Porque médico, ele nunca foi. Mas palhaço, talvez tenha futuro. A plateia riu. E ali, o assunto se encerrou. Pelo menos diante das câmeras. Mas fora delas, o final ainda me reservava mais uma surpresa. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei uma carta no chão da porta. Reconheci a letra da minha mãe. Uma mistura de garranchos nervosos e tentativas de caligrafia bonita. Era curta. E inesperadamente direta. Isabela, parabéns pela sua série. Não imaginei que pudesse usar nossa vergonha para sua fama. Seu pai está sem dormir há dias. Eduardo se trancou no quarto. Se quiser continuar rindo da desgraça da própria família, vá em frente. Mas saiba, você quebrou o pouco que restava de nós. Engoli seco. Fiquei parada diante do papel por longos segundos. Sabe o que é mais curioso? Aquilo doeu. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois de terem me tratado como lixo, investido em mentira, rido da minha escolha de vida, ainda havia uma parte de mim que doía por ter ferido os feridores. Mas então, a racionalidade voltou. E com ela, a memória. De cada vez que fui ignorada. De cada aniversário esquecido. De cada janta em silêncio. De cada frase como, seu irmão vai te dar orgulho. Você, não sei. Eles queriam que eu pedisse desculpas por brilhar. Queriam que eu me calasse de novo, como na infância. Mas não dessa vez. Peguei a carta. Dobrei com calma. E coloquei dentro de um envelope. Escrevi atrás, à mão. Se vocês quiserem se reerguer, comecem contando a verdade. E aprendam a dizer eu me perdoe o ponto. No dia seguinte, a carta estava na caixa de correio deles. Nunca recebi resposta. Mas recebi outra coisa, convites. De escolas para falar sobre superação. De editoras para lançar um livro. De canais internacionais para traduzirem a série. A vida estava me devolvendo com juros tudo aquilo que eles me roubaram por anos. E Eduardo? Ele reapareceu semanas depois em uma tentativa frustrada de virar influencer fitness. Com vídeos motivacionais sobre a resiliência após quedas inesperadas. Ah, ironia!
porque ninguém cai como quem escorrega no palco com o ego inflado e um jaleco alugado. A primeira vez que ouvi da boca da minha mãe que eu nunca seria nada foi aos 9 anos, depois de ter pintado um pôster enorme da nossa casa com giz de cera e pendurado na geladeira. Ela nem olhou. Estava ocupada ajudando Eduardo com a lição de matemática. Quando viu minha pintura, apenas disse: "Vai ser artista agora? Isso não dá futuro, Isabela." 12 anos depois, lá estava eu, na maior premiação de roteiristas do país, subindo ao palco com um vestido preto de manga comprida e o coração pulsando como um trovão abafado. Na mão, o envelope com meu nome. Nos olhos, o reflexo do telão onde se lia: "Melhor roteiro original, Isabela Martins." A mesma que, segundo eles, nunca seria nada. Enquanto os aplausos enchiam o auditório, pensei: como eles estariam agora? E não precisei esperar muito para saber. No dia seguinte, um primo distante, aquele mesmo que tinha feito montagem com Eduardo vestido de açougueiro ao som de Grey's Anatomy, me mandou uma foto. Era da sala de estar da casa dos meus pais. Em cima do antigo criado mudo, onde sempre ficava um porta-retrato com Eduardo de jaleco, agora havia um novo, eu, sorrindo no palco, segurando o troféu com a legenda vencedora. Ironia? Talvez. Mas havia algo de ainda mais curioso: embaixo da foto, uma vela acesa. Aquilo parecia um altar. Como se agora sim eu fosse digna de orgulho. Mas não me iludi. Aquela era a forma torta e atrasada deles tentarem reescrever a própria história. Só que a minha, já estava escrita. Gravada. Reconhecida. E o final deles, estava apenas começando. Poucos dias depois da premiação, o programa de entrevistas em que participei lançou um documentário bônus no streaming. Chamava-se A Médica de Mentira, a história por trás da série. E eu, como boa narradora que sou, revelei ali, com documentos, e-mails, imagens e testemunhas, tudo que ficou fora do roteiro. Até mesmo a parte em que meus pais tentaram me internar numa clínica de reabilitação emocional quando eu disse que não queria mais ser advogada. Sim. Isso existiu. E foi contado em detalhes. O impacto foi imediato. Milhares de comentários. Mensagens de apoio. Relatos de outras filhas desprezadas. Irmãs renegadas. Mulheres que ouviram "você não será nada" desde a infância. Foi ali que percebi: eu não era só a voz da minha dor. Eu era a voz de muitas. E, naquele mesmo mês, publiquei meu primeiro livro. Chamava-se A Ela Nunca Foi Nada. Nas primeiras páginas, escrevi uma dedicatória simples. Para todas as filhas que foram invisíveis. Que um dia, o mundo veja vocês do jeito que sempre mereceram. O lançamento foi um sucesso. E como o universo sabe preparar reviravoltas com precisão cirúrgica, meus pais apareceram na porta da livraria. De longe. Parados. Como se esperassem que eu os visse. Eu vi. Mas não reagi. Continuei sorrindo, autografando, abraçando leitores que me diziam: "Você escreveu a minha história." No fim da noite, quando o último leitor foi embora, o segurança se aproximou. Aqueles dois perguntaram se podem te ver. Eu pensei. Por 2 segundos inteiros. E então respondi: "Diga que estou ocupada, sendo ninguém." O segurança riu. E foi até eles. Eu os observei de canto. Vi minha mãe franzir o senho, como fazia quando queria controlar o incontrolável. Vi meu pai abaixar os ombros. E, finalmente, vi os dois irem embora. Sem escândalo. Sem discurso. Sem lágrimas. Somente indo embora. Como se, enfim, entendessem. Dias depois, recebi outra carta. Escrita à mão. Mas desta vez, era do meu pai. Isabela. Nunca soube como ser pai de alguém que não entendi. Tentei transformar você na filha que eu conhecia, e falhei. Só queria dizer que, se soubesse o que sei agora, teria te escutado mais. Talvez te amado melhor. Perdão, se ainda for possível. Fiquei lendo aquela carta por longos minutos. Era o mais perto de um pedido de desculpas que ele seria capaz de escrever. Mas eu, não queria vingança mais.
Já havia vencido. Já havia mostrado quem eu era. E quem eles nunca foram. Guardei a carta. Não por carinho. Mas como lembrete, a dor que tentaram me causar virou combustível. E com ele, eu construí impérios. Asterisco asterisco. Hoje, passo pelas ruas e ouço. Você é a roteirista da série da médica falsa, né? E eu sorrio. Sempre. Sim, sou eu. A fracassada. A vergonha da família. A que nunca seria nada. Até ser tudo. Fim.